Olá pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo do nosso projeto de criação de GIFs com software Maxima. Eu queria pedir desculpa pelo atraso de fazer essa parte 3 de campos elétricos, mas a gente teve agora recentemente o final do período na universidade, então estava corrigindo prova, preparando prova, então não pude entregar a tempo esse vídeo para vocês, tá? Mas nesse terceiro vídeo eu quero já colocar os GIFs, fazer os GIFs de partículas carregadas se movendo em campos elétricos. Inicialmente a gente vai fazer uma partícula carregada se movendo num campo elétrico uniforme, tá? E essa partícula ela vai estar se movendo com velocidade constante. E aí eu queria deixar claro que nesse caso o movimento que a partícula vai executar não é um movimento resultado da força elétrica, tá? Então tem mais uma outra força aí, tem que ter mais uma outra força contrabalanceando a força elétrica para que essa partícula se mova com velocidade constante. Eu não vou colocar essa força externa aqui para manter a partícula se movendo com velocidade constante, porque o objetivo é mostrar como a força elétrica e o campo elétrico eles se comportam na posição em que está a partícula, tá? Então eu vou pegar e começar aqui com o campo elétrico, né? Tem que definir as componentes X e componente Y, tá? Vou definir a carga da partícula, tá? 0,5. As componentes das forças vão ser dadas por isso aqui. Tá? E aqui nessa parte eu vou descrever o movimento que a partícula faz, tá? Então, uma velocidade de 1 metro por segundo, tá? A posição aqui que varia com o tempo. Eu vou fazer o movimento aí no eixo X só, tá? É, E no eixo Y a partícula ela vai estar aqui numa posição, vou colocar aqui 1, tá? Esse valor da posição no eixo da componente Y do movimento pode ser zero, tá? Mas aqui eu vou colocar 1 porque lá na frente a gente vai fazer o movimento, a partícula se movimentando ao redor de outra partícula carregada. Aí o campo não vai ser uniforme, e aí vai fazer mais sentido porque que eu escolhi esse valor para a componente Y, tá? Então, feitos os valores iniciais, tá? Essas definições, eu vou agora colocar o tempo máximo aqui do GIF, tá? Colocar 10 segundos. E aí, draw, né? File name. Colocar aqui campo elétrico, tá? Campo ele, só para não ficar escrevendo os nomes grandes, tá? Terminal animated GIF. E aí, make list gr2d, tá? Vou colocar aqui y-range, tá? De 0 até 2 vezes y de t, tá? Nesse caso aí, a gente garante que a partícula vai ser mostrada, tá? X-range, nesse caso, vai ficar de 0 até x de t máximo. Né? Nesse caso, eu estou colocando o x-range com esse valor aqui, porque isso me garante que a partícula encerra o movimento já no finalzinho da figura, tá? E uma coisa que é importante também, head length, eu vou colocar aqui para baixo, senão não vai dar para mostrar. X de t máximo tá dividido por 50, que eu acho que vai ser um tamanho apropriado, tá? E aí, outras coisas, point type igual a 7, point size 2, tá? E aí eu vou descrever a partícula, tá? A posição da partícula. Então, points x de t, y de t, tá? Deixa eu fechar aqui o make list, o gr2d. E aí o tempo, eu vou colocar só a partícula se movimentando por enquanto, para ver se eu não digitei nada errado, tá? Então, t máximo dividido por 100,
para a gente ter aí um GIF com 100 quadros, tá? E cifrão aqui para ele não mostrar muitas mensagens. Pronto, aparentemente tudo certo até aqui, tá? Então tá aqui o GIF, né? Vamos ver como é que tá. Então tá aqui a partícula se movendo com velocidade constante, né? Desde a posição 0 até a posição final, né? Até no instante 10, com 10 segundos de movimento, tá? É... Eu vou pegar agora e vou adicionar então os outros elementos, tá? Esse movimento esse elemento inicial saiu da partícula se movimentando. Então eu vou adicionar aqui, tá? Tem que cuidar aqui onde eu vou colocar essa vírgula para não gerar erro, tá? Color red. Eu vou colocar o vetor campo elétrico, tá? Eu vou colocar uma legenda nisso, tá? Para separar qual é o vetor campo elétrico, qual é o vetor força, tá? E aí vector, tá? Esse vetor ele vai começar na posição onde está a partícula, tá? E o tamanho dele vai ser justamente as componentes, né? É x e é y. Ser dada pelas componentes, tá? E o vetor força, tá? Que eu vou colocar com a cor verde. Opa, green. QI, tá? Força elétrica. E o vetor força, tá? Que vai ser basicamente vector x de t, vai começar aqui em y de t, e as componentes são fx e fy, tá? Pronto, basicamente isso. Tá, aqui está fechando o GR2D, então tá tudo certinho. Aparentemente, vamos ver. Rodou, então gerou o GIF, tá? E olha aí como é que fica, tá? Então tá aí. A representação, né, do campo elétrico e da força. Como eu escolhi que a partícula vai ter carga de 0,5, então a força vai ter a metade do tamanho do campo elétrico, tá? Eu poderia, por exemplo, mudar isso daí, colocar uma partícula de carga negativa, tá? E aí, ó, aí nesse caso mostra, né, que quando a carga fica negativa, o campo elétrico não muda onde está a partícula, né? Mas a força elétrica muda, tá? Porque a força vai depender então dessa carga, tá? Aí a gente pode fazer outras coisas também, né? Eu posso, por exemplo, mostrar um caso em que a força elétrica vai ser maior. Por exemplo, vou colocar um campo elétrico aqui de 0,5 e uma carga de 2, né? E aí eu tenho uma situação aqui que o vetor força vai aparecer maior do que o vetor campo elétrico, tá? E se eu colocar a carga positiva, né, aí os dois vetores, ó, eles ficam um sobre o outro. Estão no mesmo sentido porque a carga agora é positiva, tá? Para tornar isso mais interessante, eu vou considerar aquele caso do campo elétrico de uma partícula, né? Então, para descrever o campo elétrico, eu vou ter uma partícula, eu vou colocar aqui uma carga bem pequena, para que o campo elétrico não seja muito grande, né? Já que a constante eletrostática é muito grande, tá? Vou ter a componente x do campo elétrico, que a gente viu nos vídeos passados, que é dado por isso aqui. Cosseno, tan 2, yx, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E a componente y, tá? Basicamente a mesma coisa. Então, eu vou copiar aqui e colar. Só que aqui, em vez de cosseno, eu vou ter seno, tá? E aí, a carga da partícula teste, eu vou colocar 0,5, tá? Vou colocar a componente x da força, que nesse caso agora tem que tomar cuidado, porque depende de x e de y, né? Já que o campo elétrico depende de x e de y, então isso aqui é Q vezes
a componente x do campo elétrico e a componente y da força também vai depender da posição, né? E vai ser Q vezes a componente y do campo elétrico, tá? Pronto. E aí vou descrever também o movimento da partícula. Eu vou continuar com a velocidade de 1 metro por segundo, tá? Só que agora eu vou colocar um x0 de -3, porque nesse caso, se eu colocar que a posição inicial é 0, né, a partícula vai sair do eixo y, tá? Mas eu quero que ela venha de um valor de x negativo, passe pelo eixo y, tá? E aí vá para o x positivo, né? E claro, ela não pode passar pela origem, porque na origem a gente tem aquela divergência do campo elétrico, né? E a força elétrica também divergeria nesse caso, tá? Então, Vx vezes T, aqui está a componente x do movimento, a componente y do movimento vai continuar sendo 1. Pronto. Tá? Então, essas aqui são os valores e funções iniciais. Tá? E aí, vamos agora para o draw. Tá? Aqui agora eu vou fazer o draw um pouquinho diferente do que eu fiz no exemplo inicial. Então, vou colocar T máximo, eu vou colocar 6. Vou colocar draw, né? File name, tá? Colocar 2 aqui, o segundo GIF, tá? Terminal animated GIF, tá? Make list gr2d y-range, a mesma coisa, tá? Que inicialmente de 0 até 2 vezes y de t. X-range, tá? Agora vai mudar um pouquinho, tá? Vai ser de x0 até x de t máximo, tá? Então eu garanto aí que a abrangência do eixo horizontal vai desde onde começa o movimento da partícula até onde termina, tá? E head length eu vou continuar com t máximo dividido por, talvez um pouquinho menos aqui, né? Porque o x abrange um pouquinho mais, um pouquinho maior, vamos colocar aqui talvez 40, tá? Opa. E aí, vamos colocar aqui color red, que campo elétrico. Aqui eu vou colocar primeiro o campo e depois eu vou colocar as partículas e daqui a pouco eu explico por quê, tá? Então, vector começa no x de t, no y de t e vai até. Agora a gente tem que tomar cuidado que as componentes do campo elas dependem da posição. Qual posição é essa, né? É a posição no instante t da partícula. Então tem que ser x de t e y de t aqui maiúsculos, tá? Pronto, tá? Essa é a componente, opa, aqui é a componente x, tá? E a componente y do campo elétrico, a mesma coisa, tá? Dependente de x de t e de y de t. Opa, fecha aqui. Pronto, são muitos parênteses, tá? Como são muitos parênteses, eu vou pegar e vou encerrar aqui por enquanto, tá? Só para ver se está funcionando. Então, vou fechar aqui o GR2D e aí vou colocar o T aqui de 0 até T máximo dividido para 100, novamente 100 quadros, tá? E vou fechar o draw. Pronto. Os parênteses aparentemente estão tudo fechando certinho. Vamos ver. Vamos rodar para ver se não tem nenhum erro. Vamos ver como é que se comporta só o campo elétrico. Está aqui o GIF gerado, tá? Então, só o campo elétrico, ele tem essa cara aí, ó. Então, eu tenho as duas partículas positivas, de cargas positivas, tá? Então, elas estão se repelindo, tá? E o campo elétrico que a partícula que está na origem gera tem essa cara aí, tá? O que a gente, o próximo que a gente vai fazer? Colocar a força, tá? Vamos colocar a força aqui. Agora que já deu tudo certinho aqui. Vou colocar
com a cor verde a força, tá? E aí a força, posso copiar aqui e colar, para não dar muito trabalho, tá? E aqui, em vez de EX, eu vou ter FX, em vez de EY, eu vou ter FY. Pronto, coloquei a força, tá? Só tem que colocar agora aqui que força elétrica, para não confundir com o campo elétrico, tá? E vamos agora colocar as partículas, tá? Vou colocar aqui color blue, tá? Point type set, point size 2, key. Aí eu não vou colocar key aqui, que as partículas elas são meio que intuitivas, né? E aí eu vou colocar como eu vou colocar duas partículas agora, né? Então eu vou colocar qual é a partícula que está se movendo. Posso colocar aqui x de t, y de t, tá? E vou colocar aqui um par de colchetes para a partícula que está gerando o campo. Mas essa fórmula do campo elétrico é para a partícula na origem. Então aqui, essa é a partícula na origem, tá? Fecha um colchete, fecha o parênteses, pronto. Aparentemente está tudo correto. Vamos ver se funciona. Opa, points, tá? Não é point, é points, no plural. Então o GIF fica dessa forma, tá? E aí olha que interessante, fica mostrando as duas partículas, né? E mostrando o vetor força elétrica e campo elétrico. A gente pode mudar as cargas, né? Para ver o que acontece. Então, por exemplo, eu vou mudar a carga que gera o campo elétrico e vou colocar uma carga negativa agora, tá? Vamos ver como é que fica o GIF, atualizando aqui. Então, nesse caso, né, tanto o campo elétrico quanto a força elétrica vão apontar no sentido da origem, tá? Onde está a partícula que gera o campo elétrico. E a força de atração, por quê? Porque essa carga aqui é negativa, mas essa aqui que está se movimentando, a carga teste, é positiva. Vamos mudar agora a carga teste para um valor negativo. E aí vamos ver o que acontece. Vamos ver o GIF, vamos atualizar. Atualizei. Agora, olha só. O campo elétrico aponta no sentido da origem, mas a força elétrica aponta no sentido oposto. Porque como as duas cargas agora são negativas, a força vai ser uma força de repulsão. Existe como a gente colocar uma linha divisada aqui, né, para mostrar que esses vetores eles apontam na radial, fica mais claro isso, tá? E também tem como a gente colocar título aqui para mostrar os valores das cargas. Isso deixa mais claro para os estudantes essa relação entre força e campo elétrico, dependendo dos sinais das cargas, tá? Mas como o vídeo está ficando muito grande, eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Por favor, eu fico muito agradecido se vocês curtirem o vídeo, seguirem o canal, tá certo? Até o próximo vídeo.